Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo, tá? Enquanto nós não voltarmos na nossa atividade na escola, vamos permanecer com esse encontro. Todos os dias temos um encontro marcado, tá certo? Então, veja só. Na aula passada de matemática, lá na sexta-feira, a gente teve uma aula de matemática, que nós estudamos divisão. Ó, divisão, tá? Na aula passada, nós estudamos divisão. Então, assim, eu dei alguns exemplos, como que a gente utiliza a divisão no nosso cotidiano. É porque, às vezes, eu me assusto, né? Quando o meu aluno assim, tia, eu não consigo dividir, eu não sei dividir. Eu sempre brinco com ele, gente. Dividir é tão gostoso, mas é tão gostoso, que é igual você comer, sabe o quê? É um chocolate da Cacau Show. Eu sempre brinco com vocês sobre isso, né? Então, assim, quando você começa a dominar as demais operações, a divisão ela se torna fácil. Porque a divisão, pessoal, não é nada mais, nada menos que a junção de todas as outras operações, tá? A divisão não é nada mais, nada menos do que a junção de todas as outras operações. Então, quando o meu aluno ele diz assim, professora, eu não sei dividir. O que é que eu entendo sobre isso? Que o meu aluno não aprendeu adição, que meu aluno não aprendeu subtração, que meu aluno não aprendeu multiplicação, tá? Porque quando você realiza uma divisão, você utiliza essas operações. E eu sou assim, bem moderna, né? Eu tenho duas opções de divisão e eu sempre deixo o meu aluno utilizar aquela que ele melhor se identificar, né? Eu sempre proponho para vocês um método prático, uma divisãozinha simples, prático e o método longo, né? Se meu aluno olha para mim e diz, tia Dil, eu acho melhor pelo método prático, eu me identifico melhor pelo método prático. Oxe, utiliza o método prático sem problema, o resultado não é o mesmo? Se ele diz, tia Dil, eu acho melhor, eu entendo melhor quando eu faço o método longo. Beleza. Oxi, ok. Você faz o que você melhor se identifica. Então, aqui nesse exemplo, um exemplo bem simples. Eu tenho 24 dividido para 2, tá? Tenho 24 dividido para 2. Então, eu vou começar a minha divisão. Então, eu tenho 2 dividido para 2. Se eu tenho 2 pipocas para dividir para mim, meu colega, cada um vai ganhar o quê? Uma pipoca. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Qual o próximo algarismo depois do 2? O 4. Eu vou baixar o 4 aqui. Então, agora eu tenho 4 para dividir para 2. Então, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Esse aí nós chamamos de método prático. Método prático. Lembra? Já falei sobre isso com vocês, tá? Agora vamos ver o método longo. Dá o mesmo resultado. É o mesmo processo, só que ele se torna mais extenso, tá? Então, 24 dividido para 2, tá? Então, eu começo 2 para 2, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Vai o próximo algarismo, que é o 4. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, então, quando você estiver resolvendo cálculos de divisão, e se você se considera assim, melhor, você tem mais habilidade de resolver pelo qualquer um desses métodos, ou o método prático, ou o método longo, você pode utilizar. O resultado é o mesmo, tá? O resultado é o mesmo. O que acontece? Eu sempre digo que a gente pode verificar se a nossa divisão ela está correta. E eu posso fazer isso aplicando
a operação inversa, que é a multiplicação, né? Que é a multiplicação. Então, o que é que eu faço? Lembra do termo das divisões? Quem lembra do termo da divisão? Quem lembra? Vamos lá? Vamos comigo. Dividendo, ó aqui, dividendo, pronto. Dividendo, ó, divisor, quociente e resto. Tá? Dividendo, divisor, quociente e resto. Para mim verificar se a minha divisão está correta, eu vou... Tem dois métodos, tá? Eu vou aplicar a operação inversa. Inversa da divisão, que é a multiplicação. Ó, o divisor vem para cá. Pega esse aqui, tem mais espaço. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ó, 24. Mesma coisa, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Essa é uma maneira de você verificar. Ainda tem que você aplicando a operação inversa. Ainda tem que você aplica a mesma operação, tá? Veja só. 24 dividido por 2, tá? Eu vou botar direto, foi 12. Tá? Vou aqui nesse método. Isso. Aí você quer verificar se vai dar certo. O que que você faz? Você vai... você vai pegar aqui, ó. 24 dividido por 12, tá? Uma mesma operação. 24 dividido por 12. Vai dar o 2, ó. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, nada. Eu, particularmente, quando eu vou verificar uma divisão, eu gosto de aplicar, assim, de usar a multiplicação, né? Mas você vê as duas modos de encontrar aqui, ó, as duas maneiras. E você também vai ver aquela que melhor você se identifica para conferir as suas divisões. Ó, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O resto, deixa eu pôr outro exemplo aqui, tá? Ó, 25 dividido para 4. E 25 dividido para 3. Ó, 25 dividido para 4 e 25 dividido para 3. Ó, veja só. Qual o número? Eu vou ver, poxa, qual a tabuada de 4, qual é o número que eu multiplico ele 4 vezes e ele chega próximo de 24. Aliás, chega próximo de 25. Aí eu vou ver, né? Se eu colocar 5 vezes 4, são 20. Mas eu tenho 25. Tá? Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar o 6. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, 1. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é em relação ao resto, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao resto. Por quê? O resto, ele tem que ser sempre menor, ó. Esse resto, ele tem que ser menor que o divisor. Ele não pode ser maior e nem igual ao divisor, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês em relação, quando você for resolver a divisão, em relação ao que vai sobrar. Você tem que lembrar, poxa, a tia Dil disse que o resto, não é que eu disse, é uma técnica. Aliás, é o certo, né? Não é o que estou criando isso aí, é o certo, tá? Mas a tia Dil orientou que tem que ser assim, o resto tem que ser menor que o divisor. Então, 1 é menor que 4.
né? 1 é menor que 4. Aí eu vou dividir 25 para 3. Na tabuada de 3 vezes, qual é o número que eu multiplicando ele por 3? Ele é 25, vai dar 25, ou chega pertinho de 25, né? Aí eu vou na tabuada, vou, né, imaginando. Se eu colocar aqui 7, por exemplo, 3 vezes 7 é igual a quanto? 21. 25 menos 21 vai sobrar quanto? Vamos lá, quem sabe? Vai sobrar 4, muito bem. Vai sobrar 4. Aí agora, de acordo com o que eu expliquei lá no início, quando a gente resolveu isso aqui, quando eu expliquei isso aqui, eu disse o quê? Qual é uma regra que tem em relação à divisão? Gente, que o resto tem que ser menor. Olhe, o resto tem que ser menor que o... Que lembra? Que o divisor, tá? O resto tem que ser menor que o divisor. Então, no caso, essa divisão aqui, ela ficaria incorreta, tá? E ficaria incorreta. Se eu colocasse um 8, ó, 3 vezes 8, 24. 25 menos 24, aí 1, né? Aí sim, ó. Aí o 7 ficaria errado, mas o 8 estaria correta. Porque o restante, o resto é aquilo que sobra, né? Tem que ser menor que o divisor, tá? Ó, eu dei esses exemplos de divisão e aqui eu tenho divisão exata e tenho divisão não exata. Divisão não exata, tá? Professora, e quando sobra resto? O resto é diferente de zero, né? Como que eu vou tirar a prova? Como é que eu vou verificar se a minha divisão está correta, tá? Então, ó, quando sobra o resto diferente de zero, você vai tirar a prova. Você vai fazer isso aqui. 4 vezes 6 dá 24. 24 está diferente de 25. O que é que você faz? Soma com o resto. 4 vezes 6, 24. 24 mais 1 que sobrou, 25. Sempre que sobrar o resto, nós temos que adicionar o restante, tá? Adicionar. Adicionar quer dizer juntar, tá? Depois que você realizar a conferência, que você aplicou a multiplicação, você viu que está diferente e tem um resto diferente de zero, você tem que adicionar aquele restante. Até aí, tá esclarecido? Ó. Ah, como é o zero na divisão? Como que eu uso zero na divisão? É como se eu tivesse 5 e não fosse. E o zero, ele é assim. Ele não existe. O zero não existe. A divisão por zero, ela não existe. Né? Ó, ela é impossível. 0 dividido para 5 é 0. É uma divisão impossível de ser realizada. Ó, quando dividimos o zero por qualquer número natural, o quociente é sempre 0, tá? Quando dividimos o zero por um número natural, o quociente quer dizer o resultado é sempre 0, tá? Então, assim, são práticas que você vai, no decorrer das nossas aulas, você vai despertando, tá? Quando você começa a despertar o gosto, tá? Pela divisão, você não tem noção como é gostoso dividir, tá? Quanto mais você realiza situação, problema que envolvam divisão, aí você, como é que diz? Você fica com mais vontade porque é gostoso. Eu sempre conto para meus alunos um fato interessante, que isso aconteceu comigo. Quando eu tinha a faixa etária de vocês, eu não sabia dividir. Eu conto sempre isso para meus alunos. Eu não sabia dividir. Por que eu não sabia dividir? Gente, eu não tive, assim, professores que me estimulassem a gostar
de realizar cálculos matemáticos. Para mim, matemática era um bicho de 7 cabeças. Para mim, matemática era a pior disciplina que tinha, tá? E quando eu vim aprender divisão, eu já estava numa faixa etária mais que vocês. Mais que vocês. Porque era o seguinte, a professora dizia assim para mim, vamos dividir 15, um exemplo, tá? Era as táticas dela, 15 dividido para 3, tá? 15 dividido para 3. Aí, se eu colocasse o 4, a professora dizia assim, não, 4 não dá, 4 tá pouco. A regra que ela usava era, tá pouco, tá muito. Mas ela não tinha a ousadia, né? As minhas professoras não tinham a ousadia de dizer para mim quando que era pouco, quanto que era muito. Ela não dizia isso para mim, ó, sabe por que não vai dar, minha filha? Porque quando você multiplicar 3 vezes 4, vai ser 12. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, sobra 3. E ela não dizia para mim que o resto, por que era pouco? Porque o resto, ele não podia ser igual ou maior que o divisor, tá? Ela não dizia, usava essa tática de muito, de pouco, e não explicava isso para mim. Então eu ficava sem noção que número eu iria colocar para ser muito e pouco. Ela não dizia assim para mim, ó, 15 dividido por 3 vai dar 5. Ó, por que vai dar 5, gente? Porque 3 vezes o número 5 é igual a 15. 3 vezes 5 é igual a 15. E 15 menos 15, 0. Tá? Ela não dizia isso para mim. E isso levou um tempo para mim poder despertar o gosto. Quando eu vim despertar o gosto por matemática, eu acho que eu já estava... Era a 6ª série, ou era a 5ª, porque eu tive um professor que estimulou para isso, tá? Então, a partir daí, a matemática foi se tornando fácil. Quando você começar a olhar com esse olhar, tá? Que é a junção de tudo que você já aprendeu, dividir é gostoso. Ó, nós na aula passada, começamos uma atividade lá no nosso material didático. No nosso material didático, que ele é assim, é uma revisão, uma atividade complementar de divisão e multiplicação, que nós já tínhamos começado a estudar multiplicação. Então, na aula passada, na sexta passada, eu parei até a página 55, no nosso material didático. Hoje, nós vamos continuar da 56 a 58, tá? Livro didático, ó, livro, página 56 a 58, tá? Em matemática. Na próxima aula de matemática, eu vou fazer uma correção dessa atividade complementar. Uma correção, tá? A gente vai jogar assim, eu sempre lanço a atividade, na aula seguinte eu vou começar com a correção. Então, na aula que vem de matemática, eu irei começar com a correção dessa atividade, ok? Realiza no capricho, preste atenção no que está fazendo e tchau, até a próxima aula, ok? Um cheiro para todo mundo.